noite, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, mais uma vez, queremos agradecer a oportunidade que temos de conhecer mais os irmãos aqui e agradecer aqui ao reverendo João Geraldo, agradecer ao Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana no Cruzeiro pelo convite a nós feito. Que Deus esteja abençoando poderosamente a vida desta igreja. Nessa noite, já falamos hoje pela manhã sobre a vida cotidiana, vivendo a santidade no cotidiano, e agora à noite nós vamos trazer a mensagem do que o Senhor colocou em nosso coração, que está registrado em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versos 1 a 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 1 a 4. E a nossa mensagem tem por título: A união com Cristo gera a unidade da igreja. A união com Cristo gera a unidade da igreja. Eu lerei o texto, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que Deus assim nos abençoe. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós queremos aqui, ó Deus, clamar a Ti. A Tua palavra, ó Deus, foi lida neste momento e sabemos, ó Pai, que ela é viva e eficaz. Sabemos, ó Deus, que ela é o nosso alimento. Então pedimos ao Senhor que o Senhor nos alimente, nos edifique pela iluminação do Teu Santo Espírito em nossa mente e coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a cidade de Filipos, ela foi assim chamada em homenagem a Filipe II da Macedônia, que foi o pai de Alexandre o Grande. Ela foi tomada pelos romanos por volta do ano 160 a.C. e aproximadamente 2 séculos depois de ser fundada, sendo do Império Romano, passou a ser habitada parcialmente por soldados na reforma, vamos dizer assim, soldados reformados, soldados veteranos, soldados já na reserva, e assim os seus familiares. É por isso que faz todo sentido quando a gente vê Paulo, quando ele escreve aqui, ele faz aquela ligação, aquela saudação aos da guarda pretoriana e tudo mais, soldados, justamente porque naquela que ele tinha pregado o evangelho, para toda a guarda que estava ali tomando conta do cárcere onde ele estava, justamente para que alegrasse os seus irmãos que também foram soldados e que já haviam ouvido o Evangelho e já tinham sido transformados pelo Evangelho, para que essas pessoas pudessem se alegrar que os seus companheiros, talvez muitos deles até conhecidos daqueles soldados ali que moravam em Filipos, estavam sabendo do Evangelho que também transformou seus corações. Então isso ia trazer alegria, por isso Paulo cita sobre essa questão de que toda a guarda pretoriana tinha ouvido do Evangelho, ou pelo menos a guarda pretoriana que estava ali de guarda no seu cárcere. A igreja de Filipos, querido, ela teve o seu início no período da segunda viagem missionária de Paulo, quando Paulo estava viajando com Timóteo, com Silas e também com Lucas. Era uma igreja provavelmente de maioria gentílica, e a gente pode ver isso quando a gente observa lá em Atos capítulo 16, principalmente, 15 e 16, onde há ali a conversão de Lídia e sua família, onde há ali a conversão do carcereiro e sua família. Então, nós vemos ali que e todos eles eram gentios. Foi uma igreja, queridos, amada por Paulo e testemunhada
e teve testemunha desse amor por todo lugar que Paulo passou. Ele falava bem dessa igreja de Filipos. E não só naquela época em que Paulo estava ali pregando e viajando ali, mas até mesmo muito tempo depois, essa igreja recebia elogios por conta daquilo que Paulo falava sobre ela. Quando a gente, historicamente, William Hendrickson conta, comentarista William Hendrickson, conta que quando Inácio, um dos pais da igreja, estava sendo levado para o seu martírio, ele passou, a sua comitiva, a comitiva que o estava levando para o seu martírio, para a sua morte, passou pela cidade de Filipos. E quando passou ali na cidade de Filipos, aquela igreja pediu para que Inácio desse um recado para Policarpo. E o recado era esse: olha, peça para Policarpo fazer uma compilação das suas cartas e enviar para nós, porque nós precisamos ter uma direção quanto a alguns assuntos aqui relacionados à igreja, quanto à disciplina, quanto à conduta. Então, peça para Policarpo fazer isso. Isso 50 anos depois dessa carta escrita. Paulo havia morrido, já tinha um bom tempo também. Então, quando Inácio consegue dar esse recado a Policarpo, William Hendrickson conta que o coração de Policarpo se alegrou. E ele fala que aquela igreja era uma igreja que vivia verdadeiramente o Evangelho, buscando fazer as coisas conforme Deus queria, e enalteceu aquela igreja, e ele mesmo fala como Paulo fez no seu período, né, quando estava ainda vivo e nas suas viagens, como Paulo também fez, falando bem dessa igreja, onde ele passou. Então, queridos, era uma igreja amada pelo apóstolo Paulo e por isso ela também é conhecida como a carta da alegria, né? Nós podemos ver a expressão de Paulo, da alegria de Paulo em muitos momentos dentro dessa carta, por tudo aquilo que estava acontecendo naquela igreja, por causa da comunhão que aquela igreja tinha, por causa da luta pela fé evangélica que aquela igreja exercia, por causa da associação que eles fizeram lá no capítulo 4, nós vemos isso claramente, da associação que aquela igreja fez com Paulo, o sustentando. Então, queridos, e mais de uma vez, né, mandando donativos para Paulo, aquela igreja enviando para Paulo. Então, queridos, nós podemos ver a alegria de Paulo quanto à conduta daqueles irmãos. No entanto, o fato daquela igreja ser enaltecida, ser uma igreja que causava alegria no apóstolo Paulo e tudo mais, não significa dizer que ela era uma igreja perfeita. Pelo contrário, haviam coisas ali que precisavam ainda ter um certo ajuste. Haviam coisas ali que precisavam ainda melhorar, podiam melhorar e serem consertadas, corrigidas também. E é por causa disso que ele agora trabalha essa questão da união, falando da união de Cristo, a união que nós temos com Cristo, a unidade que nós temos com Cristo, que deve gerar também essa unidade na igreja. Ele começa a falar sobre essa unidade que temos com Cristo e também devemos ter com a igreja do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui com os irmãos nessa noite é justamente isso. A união com Cristo é a base de tudo. A união com Cristo é a base de tudo. Antes mesmo de Paulo escrever estes versos, do qual nós acabamos de ler, esses 4 versos, no capítulo 1 ainda, no verso 27, ele fala sobre essa questão do viver de modo digno do Evangelho, porque estamos em Cristo Jesus, porque estamos unidos em Cristo Jesus. Filipenses 1, 27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Observa como traz essa ideia de unidade aqui Paulo neste versículo. Por isso ele mostra, por meio dessa ligação que nós temos com Cristo, 4 características. Se realmente estamos ligados em Cristo, essas 4 características precisam ser vividas por nós. A primeira delas, se pois, verso 1, número 1 do capítulo 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo. Essa palavra exortação, que muitas vezes nós entendemos como se fosse uma chamada de atenção, né?
como se fosse um puxão de orelha, na realidade não é esse o sentido aqui, não é o sentido de uma repreensão, mas a exortação aqui, ela tem o significado de encorajamento. Então, se estamos ligados em Cristo, Cristo nos exorta, Cristo nos encoraja, Cristo traz esse encorajamento ao nosso coração para continuarmos firmes nele. Aquele que está em Cristo é constantemente encorajado em Cristo. Quantas vezes você, passando por um momento de decisões na sua vida, lendo as Escrituras Sagradas, sentiu um encorajamento no seu coração por meio da palavra de Deus a tomar determinada decisão? Quantas vezes isso não aconteceu? Quantas vezes você orando, buscando o Senhor em oração, e você recebe a resposta do Senhor, seja na sua leitura individual das Escrituras, seja participando de um culto como esse, e a palavra do Senhor agindo no seu coração, e você fala: recebi a resposta que eu estava esperando em oração hoje. Porque a palavra do Senhor nos encoraja, e aquele que está em Cristo é encorajado pela sua palavra. Por isso, se estamos em Cristo, somos encorajados por Cristo. A segunda característica de que nós estamos ligados em Cristo é que, continua no verso de número 1, dizendo: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor. Ou seja, se há alguma consolação de amor, da mesma maneira, queridos, aquele que está em Cristo crê que o Senhor o ama, crê que o Senhor entregou a sua vida em seu favor. E isso faz com que o crente viva o amor do qual Cristo também o amou. Da mesma maneira, somos consolados por essa palavra quando nós observamos, queridos, várias vezes momentos difíceis da nossa vida, agora não em questões de decisão, mas talvez um período de luto, talvez um período de enfermidade, talvez uma outra situação, perder o emprego ou alguma outra situação, e nós buscamos o Senhor, e o Senhor nos consola. O Senhor não somente nos encoraja, mas o Senhor também nos consola, e Ele demonstra o seu amor por nós, e Ele fala do seu amor por nós, esse amor que é maior do que todas as coisas, que nos deixa maravilhado, como nós acabamos de cantar aqui. O amor que está acima de todas as coisas, esse amor que o fez ir à cruz do Calvário, por mim e por você. E quando nós lembramos disso, nós somos consolados. Nós somos consolados. Em terceiro lugar, aquele que está ligado, está unido em Cristo, ele também tem essa característica. No verso de número 2 ainda, do verso de número 1 ainda, ele continua: se há alguma comunhão do Espírito. Nós também aqui podemos dizer se há alguma comunhão produzida pelo Espírito. Ou seja, quem tem comunhão com Cristo, vive em comunhão com o corpo de Cristo. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que nós temos aí os chamados desigrejados. E alguns são poliigrejados, né? Porque, assim, de manhã está numa igreja, de noite está em outra, durante a semana em outra, ou assistindo vários cultos de várias igrejas em casa, aqueles que não estão saindo, e sem compromisso com igreja alguma, sem compromisso com o corpo de Cristo. Se eu não gostei de uma coisa ali, eu vou na outra, e se eu não gostei de alguma coisa lá, eu pulo para outra. São os poliigrejados também. Mas nós temos os desigrejados, que acham assim: não, a minha vida com Deus, ninguém tem nada a ver com isso, e eu sou crente em casa, e isso basta. Você deve ser crente em casa, falamos isso até de manhã, sobre a santidade no convívio familiar. No entanto, queridos, quem tem união com Cristo, demonstra essa união vivendo também em comunhão com o corpo de Cristo. Não tem como haver união com Cristo sem ter união com o corpo de Cristo. Se eu falo que eu tenho comunhão com Cristo, mas a minha comunhão com os meus irmãos não é boa, ou ela nem existe, a minha comunhão com Cristo está deficiente. Ela não está completa. Ela está seriamente comprometida. Então, aquele que está unido em Cristo, ele também está unido com o corpo de Cristo. E uma quarta característica
aqui terminando o verso de número 1, diz assim: se há entranhados afetos e misericórdias. Palavras parecidas com o que Paulo também fala lá no capítulo 3 da sua carta aos Colossenses, usando essa expressão também de entranhados afetos. Que entranhados afetos é esse? É porque essa comunhão vivida pelo corpo de Cristo não é simplesmente estar reunido no mesmo lugar, mas é viver realmente essa união, é ter esse relacionamento íntimo e demonstrar, claro, compaixão uns com os outros. Será que nós temos vivido essas coisas, queridos? Será que nós temos esse afeto, esses entranhados afetos e misericórdias, vivendo essa intimidade com o corpo de Cristo? Até mesmo com aqueles que a gente não tem tanta intimidade, a gente procurar, de uma certa forma, abrir o leque dessa intimidade com outras pessoas também. Claro que a gente sempre tem aquela pessoa que a gente tem mais intimidade, né? Isso acontece com você e acontece comigo, mas isso não faz eu ter que desprezar o meu irmão porque eu não o conheço bem, porque eu nunca troquei um bom dia com ele. Pelo contrário, eu preciso também abrir este leque e buscar também conhecer esse irmão, conhecer essa irmã, ter esse momento também de me compadecer dele e ele se compadecer de mim também, conhecermos isso, porque nós somos um corpo só. Então, fazendo essa análise dessas 4 características, a exortação de Cristo, ou o encorajamento de Cristo, o consolo de Cristo, a comunhão produzida pelo Espírito Santo e também esses afetos, esses entranhados afetos e misericórdias, será que nós temos demonstrado isso no nosso viver, que nós somos ligados, somos unidos em Cristo Jesus? Talvez, em um momento ou outro, nós somos deficientes em alguma coisa, por causa do pecado. Mas, como nós já dissemos aqui, se Paulo está escrevendo para essa carta, para essa igreja, que já ele mesmo enaltecia, é porque podia melhorar. Talvez praticamos essas coisas, mas podemos melhorar. E é isso que a palavra do Senhor nos traz. Unidos com Cristo, precisamos também demonstrar essas características. A segunda lição que nós podemos tirar nesse texto, depois de vermos que a união com Cristo é a base de tudo, nós vemos que a unidade da igreja é fruto dessa união com Cristo. A base da igreja é fruto dessa união que nós temos com Cristo. É interessante como Paulo demonstra aqui alegria por saber que aquela igreja estava bem, ela estava unida em Cristo. Observe o início do verso 2, completai a minha alegria. Completai a minha alegria. Ele estava feliz por aquelas notícias que ele já tinha recebido daquela igreja, que possivelmente ele já conhecia não só da parte de Epafrodito, mas também já tinha recebido de Timóteo e de outros irmãos, talvez, daquela igreja, quando ele recebeu outros donativos. E agora ele se alegra por saber que os seus irmãos em Cristo estão bem, estão vencendo na fé, estão rompendo com as barreiras, estão lutando juntos pela fé evangélica, ainda que possa melhorar. Agora ele passa então, já que ele lança essa base que nós somos unidos em Cristo, agora essa união com Cristo precisa ser demonstrada na nossa união com o corpo de Cristo. Se eu estou unido com Cristo, então eu estou ligado ao corpo de Cristo. E nessa ligação que eu tenho com o corpo de Cristo, ele passa a falar sobre 3 virtudes. 3 virtudes que nós precisamos exercer para que possamos para que possamos promover essa união do corpo de Cristo. A primeira atitude, ou a primeira virtude que nós observamos aqui é a unidade. A unidade. Queridos, verso de número 2, acompanhe comigo, por favor, aí. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Observe que são coisas relacionadas à unidade. Mas o que realmente Paulo está querendo dizer aqui? O que Paulo está enfatizando não são os gostos ou personalidades, mas ele está falando sobre o único pensamento sobre a doutrina.
É claro que se eu perguntar aqui aos irmãos aqui sobre comida, sobre estilo musical e tudo mais, cada um tem o seu estilo próprio, ou que gosta mais. Comida, assim, com certeza vai ter gostos diferentes aqui. É claro, isso acontece até num núcleo menor que é a nossa casa, né? Quando eu vou de férias lá para a casa dos meus pais, que estão aqui presentes aqui, eles geralmente perguntam assim, o que vocês querem comer? E aí eu falo assim, pode fazer aquele angu que tá beleza para mim. E aí minha esposa vai e faz um pedido assim maravilhoso para ela. Eu quero aquele bife de fígado bem acebolado, com aquele gelozinho frito. Eu falo assim, misericórdia. Num núcleo menor, como nossa casa, que sou eu, minha esposa e meu filho, nós temos essa divergência de gostos. É claro que isso também vai ter na igreja, que é um núcleo bem maior. No entanto, Paulo não está falando sobre gostos. Ele está falando da doutrina, que é única. A mesma doutrina que rege a minha vida é a mesma doutrina que rege a sua vida. A mesma doutrina que eu preciso obedecer é a mesma doutrina que você precisa obedecer. Então, por isso, precisamos pensar a mesma coisa. Precisamos ter o mesmo direcionamento. Não pode haver divisão de pensamento, como acontecia na igreja de Corinto. Nosso irmão aqui falou agora recentemente, o presbítero Sebastião, sobre essa questão da igreja de Corinto. E é mesmo, eles lá falavam, eu sou de Cefas, não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e eu sou de Cristo, para se sentir mais espiritual, né? Eu sou de Cristo. Divididos. E aí Paulo agora aos Filipenses fala assim, não sejam divididos, tenham o mesmo direcionamento, pensem a mesma coisa. Além disso, devemos ter o mesmo amor. O fato do meu irmão ser diferente de mim em tantas coisas, em gostos e tudo mais, em pensamentos e tudo mais, em pensamentos que eu digo, não doutrinário, mas até mesmo em opiniões, talvez, como criação de filhos ou qualquer outra coisa nesse sentido, viés político e tudo mais. Queridos, precisamos ter o mesmo amor. Não podemos desprezar o meu irmão, não podemos desprezar a minha irmã, não podemos desprezar os irmãos em geral, porque em alguma coisa relacionada a essas questões de gosto pessoal, de opiniões diferentes, que não está de acordo, que não está contra a palavra ou é direcionado pela palavra, não tem a ver com a questão da doutrina, mas é questões de gostos, personalidades e tudo mais. Não é por isso que eu vou desprezar os meus irmãos, as minhas irmãs. Não podemos fazer isso, porque o que nos une é maior do que todas as nossas diferenças. O que nos une, queridos, é o amor de Cristo, e esse amor de Cristo precisa ser demonstrado por mim e por você a todos os irmãos. Observemos, queridos, Pedro e João. Pedro, aquele homem, né, assim, fez e aconteceu e tal, aquela coisa, e João, aquela pessoa que, ainda que também tivesse seus momentos assim também, mas a gente sabe que era aquele cara que ia lá, né, debruçava o seu rosto assim no peito de Jesus, aquela pessoa que parecia ser mais carinhosa, não tanto intempestiva, mas os dois estavam juntos, indo ao templo. E como diz lá no capítulo 3 de Atos, estavam juntos indo ao templo. Pessoas de temperamentos diferentes, mas o que os unia não eram os seus temperamentos, o que os unia era o amor de Cristo em seus corações. Paulo ainda continua falando sobre sermos unidos de alma. Sejais unidos de alma. E aqui nós nos lembramos de como a igreja primitiva vivia. Lá no capítulo 2, do verso 42 ao verso 47 de Atos, nós encontramos que todos tinham a mesma alma e coração. Todos tinham a mesma alma e coração, e isso interfere no que nós vamos falar agora, tendo o mesmo sentimento. Paulo ainda exorta eles terem esse mesmo sentimento. Quem vive unido sente a mesma coisa. Quem vive unido vai fazer, isso deve gerar o quê? Se vejo os meus irmãos felizes, isso precisa me deixar feliz. Se eu vejo os meus irmãos necessitados de alguma coisa e eu posso ajudá-los,
E isso precisa gerar em mim esse sentimento de misericórdia, de compaixão. Se eu vejo meu irmão triste, a minha irmã triste, e usado pela palavra, usado por Deus para levar a palavra do Senhor, que é ela que traz o consolo, e eu posso assim fazer, então que eu faça isso. Me entristeça, me compadeça, me alegre junto com aquele que está naquele momento passando por esse tipo de sentimento. E isso demonstra, queridos, que somos unidos, porque aquele que está unido, ele compartilha, ele ri, ele chora, ele encoraja, ele repreende, porque ele quer sempre ver os seus irmãos bem. Ele quer ver sempre os seus irmãos fortalecidos, firmes na fé. Nós temos exemplo maior disso, queridos, quando nós observamos aqui o contexto, o verso de número 5. E o nosso exemplo maior é o próprio Senhor Jesus, quando ele fala, assim como terminou aqui o verso 2 falando, tendo o mesmo sentimento, o verso de número 5 começa falando sobre sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo é o nosso exemplo maior. Assim como Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, assim como Ele nos amou, sendo nós inimigos da cruz, assim também devemos amar os nossos irmãos, assim também devemos compartilhar dos mesmos sentimentos com aquele por quem Cristo morreu, como diz lá em Romanos. O Senhor Jesus é o nosso exemplo maior de amor e também de unidade. Por isso, nele, nós também somos unidos com o seu corpo. A segunda virtude, depois da unidade que ele fala aqui no verso de número 2, ele vai falar sobre uma segunda virtude que é a humildade. Verso de número 3 vai falar sobre essa questão da humildade, dizendo assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Assim como o Senhor Jesus, e aí eu volto aqui ao contexto, porque o verso de número 6, 7 e 8 vai trazer essa questão da humildade de Cristo. E assim observamos como diz aqui no verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E o verso 6, começando aqui, ele fala, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O nosso Senhor, Jesus Cristo, aquele que é o nosso padrão de amor e de unidade, também é o nosso padrão de humildade. Servir aos irmãos com alegria devia ser algo comum a todos nós. Servir ao Senhor com os nossos dons e talentos, servir aos nossos irmãos com os dons que Ele nos deu para edificar o corpo de Cristo, deveria ser algo prazeroso a nós. Viver humildemente, queridos, é reconhecer quem somos diante de Deus, quem somos diante dos outros e quem somos diante de nós mesmos. Se nós fizermos uma análise, qual era a resposta que você daria agora a isso? Quem é você diante de Deus? Quem é você diante dos outros? Quem é você diante de si mesmo? Precisamos entender que somos limitados. Precisamos saber que nós precisamos uns dos outros. Necessitamos do corpo de Cristo, porque os dons foram distribuídos a todo o corpo para que um edifique o outro, naquilo que o outro é deficiente. Mas isso não significa explorar o nosso irmão. É muito difícil, queridos, para nós considerar o outro superior a nós mesmos. É uma das coisas mais difíceis para nós. Sabe por quê? Porque a nossa tendência é competir com os outros. E quando eu falo de competição, não é só em coisas boas, não. Até em coisas ruins. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Né? Eu tive 4 crises renais. E aí, uma vez conversando com uma pessoa, eu falei sobre essa situação. E ela, isso não é nada, eu já tive 6.
fala com aquela boca cheia como se isso fosse uma coisa boa, né? Eu nunca mais quero sentir essa dor, eu não queria ter sentido nem a primeira, mas a pessoa ainda falou num tom como se ganhei de você, eu já tive 6. Acontece isso, queridos, a gente gosta de competir até com coisa ruim. Então, considerar o outro superior a nós não é a nossa tendência natural. Somente quando estamos ligados em Cristo, somente quando nós entendemos humildemente que somos servos, entendemos humildemente que estamos aqui e precisamos uns dos outros para nos encorajar, para nos consolar, segundo a palavra do Senhor, para que o meu dom edifique o meu irmão, a minha irmã, para que o dom da minha irmã, do meu irmão, edifique a minha vida. Somente quando nós entendemos isso, que precisamos uns dos outros, nós começamos a tirar esse espírito de competição em nós e deixamos o Senhor trabalhar a humildade no nosso viver. É um exercício, queridos, de fé diário que precisamos praticar. E em terceiro lugar, uma terceira virtude que Paulo aqui fala a essa igreja, depois da unidade e da humildade, é a abnegação. Verso de número 4 diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Mais uma vez nós nos utilizamos aqui do contexto, porque o verso 6, como já lemos aqui, falando sobre a questão da humildade, também mostra essa abnegação do Senhor Jesus. Versos 6 e 7, do qual nós já lemos, mostra essa abnegação do Senhor Jesus. Cristo não julgou o ser igual a Deus, era direito dele. Era direito dele. Vivemos tempos, queridos, em que as pessoas se preocupam e dificilmente se esquecem dos seus direitos, de algum direito que a pessoa tenha. Mas facilmente nós esquecemos dos nossos deveres. Dos nossos direitos, nós fazemos questão de brigar por eles. Mas os nossos deveres, nem sempre nós gostamos de lembrar. A verdade é essa. É direito meu, como o nosso irmão aqui falou, é direito meu comer carne. Mas é um dever meu não escandalizar o meu irmão. Foi isso que Paulo escreveu, como o nosso irmão falou aqui na carta aos Coríntios, capítulo 8 e 9. É um direito meu comer de tudo que se vende no mercado. Mas é um dever meu, por amor ao meu irmão, para que a unidade do corpo seja mantida, para que a unidade do corpo seja preservada, de não escandalizar o meu irmão. Às vezes, para manter a unidade, é necessário abrirmos mão de algum direito. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a partir de agora você só deve tomar prejuízo. Não é isso que eu estou dizendo. O apóstolo Paulo mesmo, no contexto da cidade de Filipos, ele até mesmo mostra que ele podia exigir o seu direito também. Quando aconteceu aquela situação do carcereiro, no outro dia, diz o texto bíblico, que os maiorais ali foram libertá-los, falando assim, vocês podem ir. Ele, de jeito nenhum. Vocês prenderam um cidadão romano, sem um julgamento, e eu quero os meus direitos. Aí eles se espantaram. Você é um cidadão romano? Vocês nem perguntaram antes, então agora eu quero ver como é que vocês vão se virar. Se vira aí, meu amigo, para saber como é que vocês vão fazer comigo agora. Ele comprou, vamos dizer assim, os seus direitos. Mas em muitos outros momentos, ele também abriu mão dos seus direitos, pelo seu dever cristão, por saber que aquilo que ele estava abrindo mão, como mesmo na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala ali, principalmente no capítulo 9, sobre os direitos que ele tinha, assim como os outros apóstolos, de se casar, de receber donativo das igrejas e tudo mais, mas ele abriu mão de muitas vezes para que o corpo de Cristo pudesse se manter unido, para ele não ser pesado à igreja. Ele abriu mão muitas vezes dos seus direitos. Em alguns momentos, pelo bem do corpo de Cristo, precisamos nos mostrar abnegados, dispostos a abrir mão dos nossos direitos, pelo dever que nós temos, pela causa da obra de Cristo. Como ele vai dizer, aqui ainda no capítulo 2, mas lá para o finalzinho, relacionado a Epafrodito.
Epafrodito foi um homem que abnegou da sua família, do convívio da sua família, do conforto do seu lar, talvez, não sei se trabalhava, mas abriu mão até de um período do seu trabalho para poder ir até Paulo levar o donativo que Paulo precisava. Abriu mão dos seus direitos. Era direito dele continuar dentro da casa dele, cuidando da família dele, trabalhando lá no serviço dele? Era direito dele, mas ele abriu mão para que pudesse abençoar a vida do apóstolo Paulo. Assim também, queridos, nós precisamos, em muitas ocasiões, pela causa da obra de Cristo, pela unidade do corpo de Cristo, abrir mão dos nossos direitos. É com essas virtudes, queridos, que a igreja caminha unida com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu gostaria de encerrar, concluir nessa fala, observando, queridos, que quando Paulo escreveu essas lições sobre a união que nós temos com Cristo, e essa união que gera a unidade do seu corpo, ele sabia o que se passava naquela igreja. Tanto é que no início do capítulo 4, ele chama a atenção de duas irmãs que estava causando uma situação possivelmente constrangedora, Evódia e também Síntique, para que elas pudessem pensar concordemente, como ele chama a atenção aqui no versículo 2 do capítulo 2. Ele sabia que precisava desses ajustes nessa igreja. E não há exemplo maior de amor, de união, de humildade, de abnegação do que o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Se estamos unidos a Ele, devemos também seguir o seu exemplo. Por isso quero compartilhar aqui algumas aplicações para a prática do nosso dia, para a prática do nosso dia a dia, do nosso cotidiano também, quanto a essa questão da nossa união. Primeira coisa, olhe sempre para Cristo. Ele é o nosso alvo. De manhã eu falei sobre isso e eu repito agora. Ele é o nosso maior exemplo. Uma pessoa pode até servir de uma base para nós, e muitas vezes é. Talvez o seu pai, a sua mãe, a sua avó, o seu avô, talvez um líder da igreja, o pastor atual, um pastor que já passou por aqui, ou um presbítero, ou uma outra pessoa de uma outra igreja, mas que foi uma pessoa que te levou à fé em Cristo, que foi quem pregou o evangelho para você, e ela é um padrão para a sua vida. Mas esse padrão, ele é falho. O padrão humano é falho, mas o padrão Cristo não é. O nosso referencial, então, de padrão, não pode ser essas pessoas, ainda que, de uma certa forma, nós tenhamos um respeito por essa pessoa, mas o nosso padrão, o nosso referencial, não pode ser as pessoas, porque em um momento ela pode nos decepcionar, e quando nós decepcionamos, muitos às vezes apostatam da fé, muitas vezes saem da igreja, ou pelo menos ficam um período magoado e sem vir à igreja, porque aquela pessoa que era o seu referencial, falhou com ela. E muitas vezes nós também falhamos com outras pessoas e às vezes não lembramos disso, né? Então, queridos, o nosso referencial é Cristo. Ele é o nosso referencial perfeito. Segunda coisa, olhe sempre para Cristo. Segunda coisa, demonstre a sua união com Cristo todos os dias. Todos os dias. Lembre-se que o Senhor está ao seu lado. Não se esqueça das suas gloriosas promessas, querido. Não se esqueça disso. E aí você vai lembrar de que nele você é encorajado, você é consolado, você tem essa comunhão do Espírito, produzida pelo Espírito. Nele você exerce, você é fortalecido para exercer os entranhados afetos e misericórdia. Nele. Então, quando as coisas apertarem, quando as coisas saírem do prumo, não é você que vai resolver as coisas, mas é em Cristo. É em Cristo que nunca vai te abandonar. É que você vai encontrar tudo aquilo que você precisa: o encorajamento, o consolo, a união, a compaixão. Em terceiro lugar, pratique as virtudes que nos fazem crescer na união. Aqui nós temos algumas, mas nós sabemos que existem muito mais virtudes e as Escrituras nos mostram tantas outras virtudes. Além da unidade, da humildade, da abnegação. Se você for lá no capítulo 3 de Colossenses, vai haver muitas outras
virtudes ali demonstradas. Então, pratique essas virtudes que faz você crescer e faz o corpo de Cristo crescer nessa união. Nem sempre será fácil. Não vai ser fácil mesmo, não. Muitas vezes, eu e você vamos precisar abrir mão de algum direito, como nós falamos aqui. Mas busque ser uma pessoa que agregue. Busque ser uma pessoa agradável, uma pessoa solícita, uma pessoa humilde, uma pessoa abnegada pela causa da obra de Cristo. De manhã, nós falamos sobre determinadas coisas que nós devemos erradicar das nossas práticas. Agora à noite nós estamos falando sobre virtudes que precisamos cultivar e incentivar outros também a cultivar e a exercitar pela fé essas virtudes. E que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Logo em seguida nós vamos impetrar a bênção e nosso irmão Sebastião está com a palavra novamente para os avisos à igreja. Oremos então, queridos. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, ó Pai, em oração, porque dependemos de Ti. O Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, juntamente com os nossos irmãos, para adorar o nome do Senhor e louvamos o Senhor por isso. E agora, Deus, que ouvimos a Tua palavra, pedimos ao Senhor que essa palavra, ó Deus, tenha efeito nas nossas vidas, naquilo que precisamos melhorar, se em alguma dessas virtudes, se em alguma dessas características que nós aprendemos aqui nessa noite, nós estamos, ó Deus, deficientes. Senhor, ensina-nos, ó Pai, a servir o Senhor de forma melhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, para que possamos, ó Deus, ser pessoas humildes, abnegadas, sermos pessoas, ó Deus, que promovam a unidade no corpo do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, para que possamos, ó Deus, ser alimentados, edificados, exortados, admoestados, ó Deus, consolados pela Tua palavra, ó Deus, e fortalecidos pela mesma, praticarmos, obedecermos aquilo que o Senhor nos direciona segundo a Tua palavra. Ó Pai bendito, que todos nós aqui presentes neste momento, ó Pai, possamos, ó Deus, buscar isso, buscar praticar, ó Deus, tudo isso que o Senhor nos ensina, não somente nesse texto, mas em toda a Sua santa palavra, a santa Escritura do Senhor, que é útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção e para a nossa educação. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque sem Ti nada podemos fazer, mas é por causa da nossa união com Cristo que nós somos, ó Deus, motivados, incentivados, encorajados e sabemos que somos fortalecidos para que possamos praticar todas essas coisas. É em nome do Senhor Jesus que oramos, agradecidos. Amém.